Fala, galerinha do canal Marcos André Bioonline, é uma satisfação tê-lo aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre um problema ambiental muito cobrado nos vestibulares. Quando a gente fala em Enem, especialmente, você tem aqui com certeza o problema ambiental mais cobrado nos últimos anos. Eu estou falando, pessoal, de eutrofização. Se você tem dúvida sobre esse assunto, sobre esse problema ambiental, fica comigo até o final da aula, eu tenho absoluta certeza que você ficando comigo até o final, você vai acertar todas as questões que fazem referência a esse problema ambiental. Eu tenho certeza disso, tá? Então fica comigo até o final, beleza? Galera, quando a gente fala de eutrofização, a gente está falando de um problema ambiental aquático e que ele tem uma característica bem peculiar. Durante muito tempo, falava-se que era um problema predominantemente urbano. Hoje, a gente já observa que a eutrofização não está exclusiva a esse tipo de ambiente urbano, mas pode também acontecer em ambientes rurais. E eu vou te explicar o porquê disso neste exato momento. Quando a gente fala de eutrofização, trofos quer dizer comida, nutriente, eu quer dizer verdadeiro. Então, um problema ambiental aquático que está associado à quantidade de nutrientes. É isso mesmo, pessoal, quantidade de nutrientes, coisa meio estranha, né? Como é que aumento de nutrientes pode gerar problema ambiental? Então é só me acompanhar. Quando você fala desse problema ambiental, ele está associado ao despejo de esgotos domésticos ou à utilização excessiva de fertilizantes. Galera, isso aqui eu gosto sempre de falar para o meu aluno, eu quero que você fique atento a esse ponto que eu vou me posicionar, tá? Sempre que você fizer referência a problema ambiental, o que eu quero de você? Causa, consequência e solução. Tudo bem? Isso é importante. Identificar a causa, reconhecer as consequências e propor uma medida que vá solucionar esse problema ambiental. É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, no vídeo de hoje. Tá? Então, qual é a causa? Despejo de esgotos e utilização de fertilizantes. Então, os esgotos domésticos, onde estão fezes produzidas nas nossas atividades digestórias, apresentam uma grande quantidade de nitrogênio, de fosfato, assim como também os fertilizantes. Então, os principais fertilizantes apresentam nitrogênio e fosfato e também o potássio como os seus principais elementos químicos. Então, esses elementos eles são muito interessantes do ponto de vista nutritivo. Então, a partir do momento que há o despejo dessa matéria orgânica nitrogenada e fosfatada pelos esgotos domésticos, bem como também, de repente, a contaminação de lençol freático ou dos rios pela utilização excessiva de fertilizantes, haverá um aumento na quantidade de nutrientes e a proliferação de organismos aeróbios. O que é um organismo aeróbico? Organismo aeróbico é aquele, pessoal, que vai utilizar o gás oxigênio para as suas atividades metabólicas. Então, para que ele possa metabolizar substâncias, ele vai utilizar o gás oxigênio. Então, esses organismos aeróbicos proliferam porque tem muito nutriente, tem muita comida. Imagina, você tem esgoto, está lançando esse contingente, né, essa quantidade de matéria orgânica na água. Eu tenho fertilizantes que, de repente, contaminaram o lençol freático e foram lá para um corpo hídrico. Então, a quantidade de nutrientes é muito alta. Então, esses organismos encontram esses nutrientes e se multiplicam. Como esses organismos são aeróbicos e a concentração, a abundância, a densidade populacional desses organismos é muito alta, acaba havendo uma redução da concentração de oxigênio na água. E isso, pessoal, é importantíssimo. Por quê? Porque a partir do momento que há redução da concentração de oxigênio dissolvido na água, nós dizemos que há um processo de asfixia dos rios. Os rios começarão a ter menos oxigênio disponível para os organismos. E aí o que acontece, galera? Os organismos que estão ali no ambiente aquático, eles estão se multiplicando, mas os níveis de oxigênio estão reduzindo e eles precisam desse gás oxigênio. Eles precisam de gás oxigênio, mas tem pouco oxigênio dissolvido na água. Então o que está acontecendo? A demanda bioquímica de oxigênio está o quê, pessoal? Aumentando. Porque eles precisam de oxigênio, porém tem pouco oxigênio na água. Mais uma vez, eu tenho a redução do oxigênio dissolvido e o aumento da DBO. Essa DBO é o que nós chamamos de demanda bioquímica de oxigênio. Como eu tenho muito organismo aeróbico, mas eu tenho pouco gás oxigênio, essa demanda bioquímica vai aumentar. E galera, como esses organismos estão em grande quantidade, como tem menos oxigênio dissolvido, e aí não tem jeito, ou seja, ocorrerá a morte desses organismos aquáticos.
Mas se os organismos estão morrendo, pessoal, eu vou ter mais matéria orgânica, correto? E aí começa a entrar em ação organismos que fazem a reciclagem desses nutrientes, que são justamente os decompositores. Então, se eu tenho matéria orgânica, eu vou ter agora mais decomposição, com uma particularidade. Essa decomposição, que é a degradação da matéria orgânica, ela vai acontecer, neste caso, na ausência de gás oxigênio, porque o gás oxigênio foi consumido. Então, essa decomposição, a gente diz que é uma decomposição anaeróbica, ou seja, ela vai ser feita na ausência de gás oxigênio. E essa decomposição anaeróbica acaba liberando alguns gases, inclusive que dão cheiro a ambientes eutrofizados extremamente desagradáveis, putrefatos. Então, aqueles odores que a gente percebe em regiões de lagos, no centro das cidades, aquele cheiro forte, né? Isso está diretamente associado a uma grande quantidade de gases que é liberada em função da decomposição anaeróbica. Meus queridos e minhas queridas, por favor, me acompanhem. Quando eu digo despejo e utilização excessiva de fertilizantes, é a causa da eutrofização. Se eu falo aumento de nutrientes, proliferação de organismos aeróbicos, redução do oxigênio dissolvido, asfixia dos rios, aumento da demanda bioquímica, morte dos organismos e decomposição anaeróbica seriam as consequências. O que nos falta agora? Propor solução. Para que você possa propor uma solução eficiente para evitar o processo de eutrofização, eu tenho que combater quem? A causa. É bem aqui. Então, o que eu preciso fazer? Quais são as ideias propostas? Uma, reduzir a utilização de fertilizantes. Outra, tratar os esgotos antes de serem lançados nos rios. Porque o esgoto vai ser lançado. Beleza, então você precisa tratar esse esgoto. Você pode, de repente, desenvolver técnicas de biorremediação. Utilizar seres vivos, por exemplo, que metabolizam o excesso de elementos nitrogenados e fosfatados. Isso é biorremediação, também é uma alternativa. Então, a ideia para você evitar esse problema seria reduzir a todo custo o aporte de elementos nutritivos para esses ecossistemas aquáticos. Porque se você reduzir esse aporte, se você reduzir esse despejo, automaticamente essa proliferação vai ser menor. Então, sempre que você for trabalhar com problemas ambientais, que neste caso nós estamos falando sobre eutrofização, é analisar a causa, a consequência e a solução. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E caso você ainda não me segue no Instagram, vai lá, prof.marcosandrebio. Lá também eu coloco muito conteúdo de biologia que pode te ajudar aí na sua preparação para a sua prova ou para o vestibular. Tudo bem? Fique ligado no próximo vídeo aqui do Marcos André Bio Online.